Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Geotalk, seu podcast geográfico. Eu sou Levi Silva, comigo João Vitor Sanches, que é mestrando em Geografia pela UFRJ, e Duda Moreno, que é graduanda em Geografia também pela UFRJ. Hoje, dia 27 de abril, e o nosso tema é o apagão do censo e as suas implicações no cenário nacional. Então, se liga aí. Bom, então eu queria começar a falar sobre esse episódio relacionado ao apagão censitário que o Brasil está vivenciando, com a principal causa que levou a esse processo de completa estagnação e extinção, praticamente, do censo, que é a aprovação do Orçamento da União de 2021. Rapidamente explicando, em termos bem simples, o Orçamento da União ele geralmente é aprovado no final do ano anterior, geralmente nos meses de novembro, dezembro, já se monta, nesse caso, as principais diretrizes econômicas que vão ser adotadas pelo funcionalismo público e pelo Estado no ano que vai vir, E, excepcionalmente, nesse ano, por conta de razões ligadas, sobretudo, à pandemia e também muito por conta do governo federal não ter respeitado o limite do teto do gastos impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, excepcionalmente, o orçamento foi aprovado há 2 semanas atrás, E isso promove uma preocupação muito grande quanto à saúde fiscal e econômica do Brasil. O governo federal começou o ano de 2021 trabalhando com um orçamento completamente às escuras, trabalhando com uma limitação econômica muito grande, e isso tem impactos muito sérios até então, não apenas no funcionalismo público, mas também na gestão de serviços básicos e essenciais. E quando esse projeto foi levado para aprovação na Câmara e no Senado, houve uma redução muito grande de setores fundamentais da sociedade: saúde, educação, segurança, transporte e, especificamente, o censo, E, como se não poderia deixar de ser bizarro, como tudo nesse governo é bizarro, ao mesmo tempo que houve uma redução dos investimentos nessas áreas consideradas essenciais, houve um aumento até então de remessas financeiras para estados e municípios, a fim de que sejam pagas as chamadas emendas parlamentares, que são espécies de ajudas dadas aos prefeitos e governadores dos estados para investir em obras públicas, em obras até então que têm um caráter eleitoral, Então, nós não temos dinheiros para serviços essenciais, mas nós temos até então dinheiro para montar uma plataforma política para as eleições do ano que vem. E o que o censo entra nisso? O censo entra porque, afinal de contas, ele foi a primeira coisa a ser literalmente cortada desse orçamento impositivo da União. Existia uma previsão inicial de 5 bilhões de reais de ser o valor utilizado para a realização do censo, e aí a contratação de pesquisadores, de recenseadores, de toda uma estrutura até então para a realização da operação. Isso foi revisto para 700 milhões de reais, ou seja, muito abaixo do que de fato era necessário, e foi mais uma vez revisto para 100 milhões ou 150 milhões de reais, eu não me lembro exatamente o valor, ou seja, é inexequível a realização do censo nessas condições. Mesmo assim, o IBGE lançou o edital, existia uma chance de barganhar junto ao governo federal para que houvesse a realização do censo, mas oficialmente ele foi cancelado e não há previsão até então de quando ele seja realizado, Isso também tem um componente político muito interessante, porque, afinal de contas, nós estamos às vésperas das eleições presidenciais. Então, quanto menos informação política, social e econômica, mais vantajoso para esse projeto político que está em curso, Exatamente, E falar sobre o censo é falar também sobre a questão financeira, sobre os participantes que iriam fazer a prova também, Porque, como sabemos, estamos num período da pandemia e a realização, mesmo que temporária, desse concurso, seria um respiro às pessoas que iriam fazer e ter esse trabalho, mesmo que temporário, durante um tempo. Então, desmobilizou também as pessoas que estavam com a esperança de ter, por pelo menos uns 6 a 8 meses, um salário fixo durante esse período de catástrofe que estamos vivendo na pandemia. Além disso,
O censo é realizado, como o João já mencionou, pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o órgão responsável pelos dados sobre o nosso país, né? E, além disso, esses dados são utilizados para as pesquisas da ciência brasileira. Então, qualquer pesquisa que hoje é feita nas academias, nas universidades, nos centros de formação tecnológica, essas pesquisas são todas baseadas nesses dados. Então, se a gente não tem esses dados enquanto pesquisadores, as nossas pesquisas ficam inviabilizadas, né? Falta uma legitimação, ou seja, falta algo para comprovar aquilo que a gente está falando, algo que vai legitimar a fala do pesquisador, né? Porque falta uma comprovação, e o dado vem justamente para isso, para comprovar a realidade do cenário brasileiro. E também, como o João mencionou, por motivações do governo, devido ao governo do presidente Bolsonaro, essa invisibilização, né, do censo, a realização desse censo, ou seja, por ele não acontecer, nós brasileiros não ficaremos sabendo de toda essa catástrofe que está sendo o governo dele, né? Todos os dados sobre a alta das pessoas que estão passando fome, dados sobre desemprego, enfim, diversos dados que são necessários e importantes para a gente também avaliar o quanto esse governo está sendo bom ou ruim. Isso está nos faltando no momento, né? E um ponto interessante também, não apenas no campo acadêmico científico, mas o censo também é fundamental para a própria manutenção das instituições sociais e políticas no Brasil. As pessoas têm uma ideia de censo muito limitada. O censo vem na minha casa para contar quantas pessoas moram comigo, para saber quanto eu ganho, para saber qual emprego eu tenho, e daí? Né? E daí que isso tem implicações fundamentais na vida cotidiana das pessoas. Né? Eu acho que 2 exemplos assim, fundamentais da importância social do censo é que, com os dados coletados pelo censo, grande parte dos recursos repassados aos estados e municípios são direcionados. São com os dados coletados através do censo, por exemplo, que o sistema de proporcionalidade eleitoral é calculada. É com os dados coletados pelo censo que algumas áreas recebem maiores investimentos em setores como saúde, educação e segurança do que outras, porque acontece numa base de proporcionalidade. Então, o censo ele não apenas é fundamental para a manutenção da vida acadêmica e científica, sem dúvida alguma, tem uma importância fundamental, mas para a própria instituição social. O Brasil está literalmente às escuras, no sentido de que nós não sabemos até então absolutamente nada do que se passou nesses 2 anos de pandemia. Isso é uma coisa muito grave. Então, os impactos eles não são para agora. Os impactos eles vão ser sentidos daqui a 5, daqui a 10 anos, daqui da outra futura realização do censo, quem sabe. Então, é importante também atentar à sociedade, primeiro, da necessidade de participação do censo, e a cada ano que passa são menos as pessoas que se propõem a participar do censo por medo ou por completamente insignificância, né? Mas como ele é fundamental para a gente poder compreender e ter uma radiografia social, né? Isso e ainda mais no momento de ataque à ciência, de ataque ao estado de bem-estar social, de ataque às instituições sociais, etc, etc. Com certeza. E o censo, a não realização do censo nesse momento, representa um apagão da população brasileira. É como se a gente realmente não soubesse quem é a população brasileira, o que está acontecendo, onde vive, quantos são, onde come e principalmente qual é a cor da população. Porque através do censo, né, o IBGE tem avançado muito com os estudos relacionados sobre o mapeamento da população brasileira com relação à cor. Então, adentrou no censo pardo, preto, então as pessoas estavam, mesmo que de certa forma ainda muito intimidadas por não saber o que é exatamente o censo. Eu tenho medo de responder as perguntas, ou eu não consigo me identificar, ou eu não consigo me identificar, ter essa o processo de identidade, né, reconhecer a sua cor.
Então, mesmo que devagar, estávamos tendo esses avanços e que agora, nesse momento, tudo está caindo por terra, né? Infelizmente, uma terra de mortos, que o Brasil se tornou um cemitério a céu aberto. Então, nós não estamos sabendo agora, nesse momento, qual é a cor do Brasil. Isso é absolutamente necessário, né? Principalmente para as políticas de cotas das universidades, os acessos à saúde, enfim. Um outro ponto interessante também é que houve um enxugamento, inclusive, do próprio questionário do censo, né? Caso ele venha a ser realizado, né, em 2022 ou 2023, existe essa possibilidade, né, que aparentemente agora também fica bastante questionável. A própria estrutura do questionário do censo foi modificada em áreas que são consideradas fundamentais, como, por exemplo, educação, migração e saneamento básico, né? Para vocês terem uma ideia, dentro do questionário do censo existiam perguntas relacionadas ao tipo de deslocamento que as crianças realizavam da casa para o colégio, né? Justamente numa tentativa de prover, no caso do ensino público, escolas próximas àquelas famílias para que as crianças pudessem estudar. Esse item foi excluído do censo e não vai ser mais questionado às pessoas. Isso é muito sério em termos de disponibilidade de vagas nas escolas públicas. Um outro também item fundamental era justamente em relação ao entorno onde aquela pessoa vivia. Então perguntava-se, por exemplo, no bairro onde ela vivia existia água encanada, saneamento básico, asfalto, arborização, enfim, elementos fundamentais para que você tenha uma urbanidade. Esse item também foi retirado do censo, né? E o principal e o mais grave é o item relacionado aos movimentos migratórios. Eles completamente, quase que praticamente, tiraram todos os questionamentos relacionados a esse item de movimento migratório. No momento em que nós vemos claramente o aumento de migrantes, sobretudo migrantes sul-americanos, vindo de países como Colômbia e Venezuela, em direção ao Brasil, e que aparentemente não existem para o território brasileiro. Né? E isso é uma coisa absurda, assustadora, porque qualquer Google que você der, você vai ver a situação do Acre, você vai ver a situação de estados que fazem fronteira com a Venezuela, que estão abarrotados de imigrantes e não tem estrutura política, econômica, sanitária, de saúde pública para atender essas pessoas. Então é uma coisa muito séria, isso daí é uma política deliberada de apagamento da realidade social brasileira, em 3 áreas que são fundamentais para você manter o desenvolvimento desse país, que é o saneamento básico, que é a questão migratória e é a educação. Então, o desmonte do censo não é pura e simples falta de verba, mas é um projeto político desse governo que quer até então pavimentar um caminho para ser reeleito em 2022. Exatamente, né? E se a população tivesse acesso a todos esses dados, ao cenário atual, né, de como que está realmente tudo que está se passando no Brasil, seriam alguns dados para impedir o avanço desse governo no país. E, João, eu acho importante agora a gente comentar um pouquinho sobre o censo e a questão da pandemia, né, sobre os dados que impactam um pouco sobre a questão da mortalidade no Brasil. O quanto que a gente já sabe e percebe que nos outros países onde políticas sanitárias foram desenvolvidas logo no começo da pandemia, hoje alguns países já estão vivendo de forma mais tranquila mediante o cenário atual. Alguns já estão com a população praticamente toda vacinada, enfim, enquanto que aqui no Brasil nem os recursos para poder fazer vacinas a gente ainda tem. A gente não tem, na verdade, né? E aí as vacinas estão sendo realizadas de forma mais demorada, o processo de vacinação está bem lento. Então, até chegar na população jovem, né, entre 20 e 30 anos, isso ainda vai demorar bastante tempo. Então, isso tudo, todos esses processos impactam diretamente no aumento da mortalidade do brasileiro. E o que isso significa, né? Aumentar a taxa de mortalidade do brasileiro. E implica diretamente também na expectativa de vida, né? Porque quanto mais pessoas estão morrendo,
menos essas pessoas vão sobreviver. Então, a taxa de expectativa de vida do brasileiro está diminuindo muito comparado aos outros países. E essas taxas, esses dados, novamente, têm cor, tem cara, né? A gente percebe essa diferença entre os gêneros, entre a cor, entre a classe social e também, principalmente, com relação à orientação sexual das pessoas, né? Então, isso tudo está direcionado e relacionado com a expectativa de vida do brasileiro com relação à alta da taxa de mortalidade durante a pandemia. Usando o recurso didático, isso que você falou é fundamental. A expectativa de vida no mundo como um todo, ela cresceu muito depois de 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial, né? Isso se deu por uma série de transformações econômicas, tecnológicas, políticas, sociais, o aperfeiçoamento das democracias, o investimento em tecnologia, a cooperação internacional. Tudo isso, de uma certa forma ou de outra, contribuiu para que desde 1945, portanto, por mais de 70 anos, de maneira global, a expectativa de vida aumentasse. No caso específico do Brasil, esse crescimento ele vinha mantendo uma trajetória ascendente. A cada mais ou menos um ano, aumentava em 3 meses a expectativa de vida. Acontece que a pandemia veio e ela simplesmente acabou com essa possibilidade de crescimento no médio e no longo prazo da expectativa de vida. Para vocês terem uma ideia, pela primeira vez na história, a taxa de mortalidade no Brasil superou a taxa de natalidade. E isso implica, como a Duda bem disse, automaticamente numa redução da taxa de expectativa de vida. Em geral, a expectativa de vida do brasileiro estava em torno de 69, 68 anos de idade. Com a pandemia, ela cai para 63 anos de idade, ou seja, entre 3 e 4 anos de perda de expectativa de vida. Isso significa que as pessoas que nascerem a partir de hoje, de agora, desse momento, terão uma possibilidade de viverem até então. Obviamente que existem exceções, isso é uma média, uma expectativa, como o próprio nome diz, não deve ser levado ao pé da letra, mas possivelmente que vivam até mais ou menos esse período de tempo. E isso, como a Duda também bem disse, tem uma série de implicações, ou seja, a taxa de expectativa de vida, a queda, no caso da taxa de expectativa de vida, ela não foi homogênea ao longo do território nacional. Existem áreas cuja a queda de expectativa de vida foi maior do que a outra, né? Eu acho que o exemplo mais notório disso é o da região norte, especificamente do estado do Amazonas, que a gente viu que no início do ano passado e também no início desse ano viveu um colapso de saúde pública, falta de oxigênio, pessoas morrendo na porta dos hospitais, etc, etc. Claro, a olhos vistos, que a expectativa de vida caiu sobremaneira nesse estado para mais de 4 anos, inclusive, né? E se você for pegar esses indicadores, como a Duda disse, a orientação sexual, a filiação étnico-racial, o nível de escolaridade, a localização geográfica dentro da cidade, isso aumenta, nesse caso, de forma absurda. O que a pandemia fez foi justamente reverter o quadro da pirâmide etária. Existia uma previsão de que em 2047 esse quadro seria revertido quando haveria uma diminuição da taxa de natalidade e um aumento da taxa de mortalidade. Porém, esse cenário foi adiantado em 20 anos, né? Então, hoje nós estamos vivenciando uma mudança demográfica que ia ocorrer daqui a 20 anos. E isso pode, no médio e no longo prazo, isso pode ter várias consequências. Pode acontecer de, passada a pandemia, o Brasil viveu um período conhecido como baby boom, né, que aconteceu inclusive durante episódios como a Segunda Guerra Mundial ou como grandes crises econômicas, que essa situação acaba, as pessoas até então que adiaram casamento, adiaram planos de fazer filho, resolvem até então colocar todos esses planos em prática e começa a nascer bebê de uma forma desvairada por aí, uma loucura, e a demografia recompensa até então esse crescimento populacional. Ou pode acontecer justamente o inverso, que são as pessoas justamente adiarem esses planos e essa taxa de crescimento, no caso a taxa de crescimento vegetativo, continuar caindo. Então existem esses 2 cenários prováveis que podem ser trabalhados. Agora, uma coisa que é muito importante, as pessoas não estão dando atenção, são as sequelas deixadas pela pandemia. Em 2 anos de pandemia, existe um receio muito grande das pessoas de irem aos hospitais, né? Seja fazer exames de rotina, ou seja fazer acompanhamentos médico-hospitalares de doenças
crônicas, né, como o câncer, como a hipertensão, ou como o HIV e AIDS. Então, essas pessoas estão adiando essa possibilidade de cuidar da saúde. No médio e no longo prazo, isso vai promover um problema muito sério em termos de saúde pública e sanitária, porque essas pessoas vão ter suas doenças agravadas, vão necessitar cada vez mais do sistema de saúde, que não vai dar uma resposta adequada para isso, e vão morrer disso, aumentando a taxa de mortalidade. E tem um outro aspecto também que até então é desconhecido da ciência, que são as sequelas da Covid-19. Né? Alguém, com toda certeza, deve conhecer uma pessoa que teve Covid-19 de forma branda ou de forma mais grave, que saída da Covid teve perda de olfato, perda de paladar, cansaço, fadiga, perda de memória, etc. e tal. Não se sabe, cientificamente falando, se esses sintomas eles são duradouros, se são permanentes, de que forma eles afetam o sistema neurológico, o sistema cardíaco, o sistema respiratório, e como essas pessoas vão ficar até então em termos de qualidade de vida e de saúde no futuro. Então isso, mais uma vez, vai pressionar o sistema de saúde futuramente em busca desses tratamentos para remediar as sequelas da Covid. Então, no momento que você tem uma mortalidade altíssima, uma natalidade baixíssima, uma queda absurda do crescimento vegetativo e um total breu em relação ao que vai acontecer com a questão da saúde pública nos próximos meses, é fundamental que você faça o censo, cara pálida, porque vai ser a única forma de você entender o que está acontecendo nesse país. Né? Todo dia a gente vê que 4.000 pessoas morreram, 3.000 pessoas morreram, 2.000 pessoas morreram, fazem parte da população. São cidadãos, consumidores, pagadores de impostos, etc, etc. Então, isso, a gente precisa do censo. A gente precisa mais do que nunca do censo para a gente poder entender o que vai ser esse Brasil quando sair da pandemia. Que vai ser um país com menos pessoas, com mais crise, com mais problema, e um país fadado a um envelhecimento muito rápido e a uma mortalidade muito alta. Com certeza. Inclusive, nos nossos primeiros episódios aqui do Geotalk, nós fizemos uma previsão, né, sobre o Baby Boom. E nós comentamos sobre o Baby Boom nos primeiros episódios. Bom, particularmente eu, no meu ciclo de amizades, enfim, pessoas que eu conheço, vi muitas pessoas realmente engravidando durante esse período da pandemia, por estarem em casa, enfim. Então, realmente, isso pode acontecer, como a longo prazo a gente pode ver também o processo inverso. E falando um pouquinho sobre, especificamente, a região norte do país, né, que além de ter sofrido com a falta de oxigênio, né, teve também a questão do apagão, que nós também comentamos aqui, tem um episódio só sobre o apagão, né? E é uma região que já é totalmente assim, no processo de industrialização brasileira, foi uma região que não foi favorecida, né? Então, é algo que a gente também precisa sempre lembrar, né? Sobre o quanto aquela região do Brasil é esquecida, não é uma região industrializada, vamos deixar para lá. Então, realmente, a falta do censo implica em conhecer mais, né, sobre a cor do Brasil, sobre as caras, né, saber sobre todo esse processo de invisibilização que está acontecendo no nosso país. E até mesmo, né, essa questão, por exemplo, da vacinação, que está completamente ligada a essa questão numérica e de dados, a vacinação no Brasil está acontecendo de uma forma completamente elitista e segregadora. Porque quem recebe vacina são pessoas, na sua grande maioria, brancas, pertencentes à classe média, moradoras de áreas nobres das grandes cidades. Porque a partir do momento que você usa como conceito, como critério, vamos dizer assim, de vacinação, no caso específico dos profissionais de saúde e dos idosos, as pessoas idosas, elas se tornaram idosas porque elas tiveram condições materiais e econômicas para se tornarem idosas. Então, geralmente, a sua grande maioria dos seus 80, 90, 70 e poucos anos de idade são moradoras de áreas nobres das cidades ou de áreas de classe média da cidade, né? Então, por si só, isso torna a questão muito mais da vacinação muito mais restrita a uma ideia de classe, né? E a questão dos profissionais de saúde, por exemplo.
O profissional de saúde ele precisou fazer um ensino superior, no mínimo, ou ter mais alguns anos até então de estudo para ser vacinado. Então, isso, mais uma vez, reduz essa questão da vacinação numa questão classista. Então, ter essas informações, né, verdadeiras a respeito da população, das suas dinâmicas econômicas, políticas, etc., é fundamental para tornar justamente a vacinação, isso quando tiver de fato vacinação, não essa brincadeira aí que estão fazendo de vacina, não vacina, depois para de vacinar, depois a gente volta a vacinar, usa a primeira dose, a segunda dose para quê? Que não seja e não reproduzam essas desigualdades, né? E muito me entristece, sobretudo falando agora diretamente para o Departamento de Geografia da UFRJ, que esses calouros que entraram agora, né, no curso, né, não vão ter a principal ferramenta para eles poderem ingressar numa vida científica de fato, de produção de conhecimento de fato, que é o censo, né? É muito triste isso, né? Sobretudo para a geografia, né? Sobretudo para o IBGE, que é uma instituição fundamental até então para a sociedade, esse descaso, né? Que é um descaso que não aconteceu somente com o censo, né? Aconteceu com a exoneração do diretor, aconteceu com uma série de perseguições sistemáticas por parte do presidente da República e dos seus ministros quanto às informações e os dados estatísticos que o censo, que o IBGE, e outras instituições faziam. Então, é um ataque não ao censo somente, é um ataque à ciência brasileira. E as consequências não vão ficar em 2021, em 2022, em 2023, elas vão se prolongar cada vez mais, trazendo mais problemas, mais desigualdade, mais pobreza e mais fuga de cérebro, no final das contas, desse país. Com certeza. E tem uma desigualdade também muito, muito latente que está acontecendo no processo de vacinação brasileira, que é a desigualdade geográfica, né? O processo de vacinação que está acontecendo, principalmente nos bairros mais elitistas da cidade do Rio de Janeiro, é totalmente diferente do restante do estado do Rio de Janeiro. Enquanto que nas periferias, nas favelas, o processo de vacinação está completamente caótico e muitas vezes insalubre, colocando em risco idosos em filas quilométricas, enquanto em outros bairros, com a população um pouco mais, com recurso financeiro um pouco maior, digamos assim, com bairros mais elitistas, como Copacabana, Leblon, as próprias universidades, né, a UFRJ, a UERJ, que está vacinando, e, consequentemente, as pessoas que moram próximas dessas instituições estão tendo um processo de vacinação muito mais tranquilo, né, uma forma mais simples, chega, tem um drive-thru, enfim, formas mais acessíveis de vacinar a população sem colocá-las em risco, enquanto nas periferias o processo é completamente o inverso, expondo essas pessoas principalmente ao vírus. E havendo dados estatísticos que demonstrem justamente essa vulnerabilidade dos grupos sociais que moram nas periferias, né, a exposição à doença, né, por diversas razões, por serem obrigados a trabalhar para que possam se sustentar, por não serem protegidos pelo programa de renda básica emergencial, né, é fundamental para que haja uma democratização séria do processo de vacinação. Então, o censo, e mais uma vez, gente, eu acho que eu vou bater nessa tecla eternamente, é fundamental para a gente poder se pensar, entender e compreender o Brasil. Desde 1872 se faz o censo nesse país, desde o período imperial, de uma forma muito, muito ruim, obviamente, mas de forma séria desde 1940 com o IBGE. É uma instituição fundamental, e não apenas para o Brasil. Todos os países do mundo realizam um censo, porque a ideia de Estado, a ideia de sociedade está diretamente ligada a um conhecimento estatístico, numérico e social dessa população. Né? O Brasil, isso é uma coisa, é assustador. O Brasil ele se une a nações como o Haiti,
que não tem censo já há anos por conta de uma série de catástrofes humanitárias, políticas, naturais e econômicas que o país vive. Se junta a nações como o Sudão, que está em guerra, nesse caso, há mais de 20 anos, que também não tem censo. Olha o quão bizarro é isso. Olha o quão bizarro é isso. É assustador. A gente está colocando o Brasil no patamar de nações, de estados falidos. Em toda a sua concepção estatística e numérica. Então é uma coisa muito séria, muito séria mesmo. Infelizmente as pessoas acho que não perceberam a gravidade e a seriedade desse processo, porque aparentemente o censo ainda é algo muito distante, que não está próximo da realidade das pessoas, mas que é fundamental, né? A Duda disse no início, eu achei fundamental, as pessoas que precisavam, que contavam, nesse caso, com a contratação temporária do censo para poder, enfim, ter uma renda nesse período em que estão desempregadas, estão sem qualquer tipo de renda. Olha só. Né? Os pesquisadores também que iriam receber por bolsas, auxílios, enfim, para que pudessem desenvolver pesquisas em cima desses dados. Então, é um efeito cascata, é realmente algo assustador. Então, o Brasil, mais uma vez, está às escuras e, infelizmente, isso é um projeto político cada vez mais claro de um governo autoritário, de um ditador de república de banana, que, como todo e qualquer bom ditador, quer acabar com a ciência, a educação e o conhecimento para que ele seja a voz do povo, porque o povo, para ele, é uma galera inculta, uma galera pobre, que não pode pensar e muito menos ler, porque pobre não lê livro, vocês sabem disso, né? Pobre não lê livro. Então ele quer que cada vez mais haja esse apagão, essa invisibilidade, essa marginalização do Brasil e do brasileiro, para que ele possa se colocar como a voz do povo e a voz da nação. Bom, para concluir, eu deixo aqui também a minha indignação com relação à falta do censo, né? Esse Brasil escuro, esse Brasil totalmente sem luz, sem conhecimento, porque um país que não conhece sua população é um país sem conhecimento, né? Então, deixo aqui toda a minha indignação sobre essa situação e que possamos reivindicar, né, os nossos direitos, porque é um direito nosso saber quem nós somos, quantos somos, qual a nossa cor, qual a nossa orientação sexual. Então, são políticas necessárias para permanência e, enfim, manutenção e sobrevivência da população brasileira. Defendam o censo quando tivermos a oportunidade, né, de voltarmos às ruas, enfim. Defendam o SUS, defendam a ciência, enfim. Esse é o meu apelo aqui. Você acabou de ouvir mais um episódio do Geotalk. Para ouvir outros episódios e continuar acompanhando nosso trabalho, acesse nosso Instagram, Facebook, YouTube e Spotify. Até lá!